Olá, outra semana, outra oportunidade que temos de aprendermos mais um tanto das Escrituras Sagradas neste domingo, que é um domingo tão especial para nós, domingo de Páscoa, onde celebramos a ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a que você fique uns minutos comigo. Eu gostaria de compartilhar com você um texto das Escrituras Sagradas que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem muitas pessoas que creem que a vida humana se limita apenas a esta existência aqui, a este mundo. Aqueles que imaginam que a morte é um fator limitador da vida humana. Nós, cristãos, pensamos e cremos diferente. Nós cremos que mais além da morte existe uma outra existência especial, através da graça redentora e maravilhosa que existe, e existe somente em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. A nossa vida, cremos assim, não é limitada apenas a essa existência, senão há muito mais, há uma existência eterna através da graça, uma vida eterna através da graça do nosso Senhor. Infelizmente, aqui na igreja de Corinto, carta endereçada por Paulo a esta igreja, na cidade de Corinto, muitos cristãos começaram a receber uma semente, uma estranha semente doutrinária. Os gregos eram muito racionais, tinham dificuldades de crer em algo mais além, e de repente começaram a dizer que não havia dentro da igreja ressurreição dos mortos. E Paulo, dentre os muitos problemas da igreja de Corinto, começa a corrigi-los com amor através dessa carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E naquele instante, Paulo começa a mostrar a eles que se não há ressurreição de mortos, a nossa fé é vã. Se não há ressurreição de mortos, nós somos mentirosos como testemunhas de Jesus, como aqueles que predicam o evangelho do Senhor. Seremos tidos como mentirosos, porque Jesus Cristo não ressuscitou, não há ressurreição de mortos. E que classe de fé nós íamos ter? Assim explica Paulo. E de fato, se Jesus Cristo fosse tão somente um grande filósofo, ou um maestro, ou apenas um profeta humano, que passou por uma linda história, teve uma triste morte, e ali estivesse a sua tumba, o seu sepulcro, o seu túmulo cheio ainda, e fosse um local de peregrinação, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Nosso Redentor vive, já dizia Jó muitos séculos antes. Vive o nosso Redentor. Nós não temos um Senhor que sucumbiu à morte. O nosso Senhor venceu a morte. Ressuscitou dentre os mortos. A tumba está vazia. O sepulcro está vazio. O túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte. É por isso que nós não somos os mais infelizes dos homens. Porque se a nossa crença religiosa fosse tão somente nesse mundo, como seríamos infelizes? Apenas uma visão materialista da vida religiosa, ligada tão somente a este mundo, sem nada mais desta existência, do que essa existência. Mas não, somos felizes, alegres, transbordando em alegria, porque sabemos que ao nosso lado, ainda que não mereçamos, ao nosso lado está o nosso Redentor. Dentro do nosso coração está o nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos e vive. Nós não pregamos acerca de um morto, senão de alguém que venceu a morte. Nós não vivemos em favor de um morto, senão daquele que ressuscitou. Nós não testemunhamos acerca de alguém que sucumbiu à morte. Pelo contrário, nos alegramos, porque vivo está Jesus. Esse domingo de Páscoa para nós não é apenas uma ocasião para uma reunião familiar com comida e chocolate. Esse domingo de Páscoa para nós é uma celebração, a celebração da ressurreição de Jesus, o que venceu a morte para que nós tivéssemos vida.
Se alegre essa semana. Se alegre hoje. Se alegre essa semana. Pode ser que você passe até mesmo uma Páscoa, quem sabe, solitária. Pode ser que você passe até mesmo por lutas e dificuldades nesses momentos de Páscoa. Mas não desanime. O seu Salvador está ao seu lado. O Senhor está dentro do teu coração. Vivo está o nosso Redentor. Se alegre nele. Que ele te abençoe. Que o Senhor te guarde e te ajude. Que assim seja, não só nesse domingo de Páscoa, mas para sempre. Amém.